Olá, meu irmão, minha irmã, alegre por revê-los aqui, por reencontrá-los. Louvado seja Deus por esse dia, mais uma oportunidade de viver e contemplar na nossa vida os cuidados do Senhor também. Graças a Deus pela sua vida, pela sua companhia, pela sua disposição em reservar um tempo para buscar o Senhor, se colocando diante da sua palavra com o coração obediente. Bom caminhar com você nesses tempos de desafios para a igreja, no momento em que o Senhor nos dá a possibilidade dos recursos das redes sociais e através aqui da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos chegar até a sua casa, até a sua vida, pela Web TV Sem Fronteiras. Gratidão ao Senhor por esse veículo, por aqueles que têm trabalhado e nos ajudado, para que cada encontro de adoração, de reflexão, de oração, sirva de edificação para a igreja e alcance o coração das pessoas, conforme o querer do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje eu quero meditar com você na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta. Paulo vai dar instrução à igreja de Corinto. Paulo vai trazer algumas correções ao procedimento errôneo que havia na igreja. E Paulo então vai conduzir a igreja, preparando a igreja e colocando a igreja em condições de servir com eficácia, servir com alegria, servir ao Senhor nos seus propósitos, servir como dispenseiros do reino de Deus, servir como aqueles que semeiam na vida a preciosa semente do Evangelho, servir colocando à disposição do reino de Deus o dom, o talento que do Senhor recebeu, servir de maneira eficaz, sabendo que está prestando um serviço ao Senhor, à sua igreja, ao seu reino, trazendo uma pequena colaboração, contribuição, para o muito que o Senhor vem fazendo no decurso dos anos, do tempo, através de cada cristão, de cada criança, de cada jovem, de cada casal, de cada ancião, que entendendo o seu compromisso, a sua missão, se coloca à disposição de Deus para ser usado como instrumento, se tornando vaso de bênçãos, como você tem sido aí na sua casa, como você tem servido a igreja do Senhor junto à Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, ou junto à igreja que você escolheu diante de Deus para servir. Graças a Deus, que em tudo nos capacita, nos prepara, através do agir do seu Espírito e da instrução da sua palavra. Quero ler com vocês na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta no capítulo 12, a partir do verso 4. Eu vou ler até o verso 11, mas é preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta nessa carta, nesse capítulo 12, porque nós vamos fazer menção de alguns outros textos, de algumas outras observações que Paulo faz aqui. Paulo está preocupado com as divisões em Corinto. Há grupos que se diziam de Pedro, grupos que se diziam de Paulo, grupo que se dizia de Cristo. E Paulo quer corrigir essas coisas, quer orientar bem a igreja e quer dizer de que a igreja é uma só, é um só corpo, é um só povo, alcançada pelo mesmo Deus, com a mesma salvação, na mesma graça, que faz de nós uma só família. De que não pode haver divisões entre os irmãos, e uma das causas da divisão entre os irmãos era o serviço prestado, era o dom exercido. Alguns irmãos se achavam maiores, se achavam e desejavam ser mais bem vistos, desejavam ser privilegiados em algumas ações, em alguns rituais da igreja, inclusive na participação da ceia, tendo prioridade à mesa do Senhor, porque entendia que servia com um dom mais excelente. Paulo quer corrigir essas coisas, quer mostrar o valor de igualdade, o grau de importância de todo membro, de todo crente, e de que de fato nós somos batizados no mesmo Espírito que atua em nós, o mesmo Deus que nos capacita e que nos encaixa exatamente no corpo de Cristo, na função que Ele requer, que Ele reservou para que eu sirva.
e que cada trabalho precisa ser bem feito, bem realizado. A superioridade que alguns irmãos queriam exercer na igreja vem do achar que a sua função era maior, era melhor, era mais abençoadora, era mais importante do que aquela que o seu irmão exercia. Às vezes porque ele aparecia mais, porque ele estava mais na linha de frente ou na liderança, não sei, porque ele se achava mais espiritual, porque ele achava que Deus falava mais diretamente com ele, com ela, no coração. Então se achava um homem, uma mulher de Deus de maior valor, de maior importância do que outros membros do corpo. Paulo está corrigindo essas coisas, para que a igreja caminhasse unida, para que a igreja caminhasse na sua força, para que a diferença entre os irmãos não fosse um problema, não fosse alvo e proposta de divisão, mas fosse aquilo que mais o abençoava. Eu saber que eu trabalho e edifico o meu irmão, e naquilo que eu não posso fazer, ele faz, e ela realiza para que eu seja edificado também. É a força e o valor da unidade na diversidade. E não deixar que as nossas diferenças criem ciúmes ou contendas, ou comportamento de que eu me sinta superior a qualquer outro, ou inferior, porque eu acho que ele é mais importante do que eu. No reino de Deus todos são importantes. Paulo quer corrigir essas coisas, por isso ele escreve a sua epístola aos Coríntios, a sua primeira carta. Eu quero que os irmãos acompanhem também no versículo 1 do capítulo 12, ele vai dizer, olha, no que concerne a dons espirituais, ao serviço que Deus confia a sua mão para fazer, a tarefa que Ele te dá, a capacidade que Ele traz para você realizar junto à igreja, eu não quero que você seja ignorante, eu quero que você compreenda bem. Então ele começa a razoar algumas verdades que eu quero pontuar com você nesse encontro aqui também, para que caminhamos juntos, como uma só família, fortalecendo uns aos outros, servindo bem ao Senhor, que nos chamou ao serviço, que nos capacitou ao serviço. A partir do verso 4, meu irmão, minha irmã, acompanhe aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há uma diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há uma diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro ainda no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo tem muitos membros, embora seja um, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber do mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Deus acrescente graça ao meu coração, ao seu coração, na reflexão que trazemos da sua palavra, nesse tempo de estudo bíblico. Que o Espírito de Deus nos ilumine, que o revelar do Senhor seja claro ao nosso coração, que saibamos ver e enxergar nas entrelinhas das palavras o querer de Deus e o revelar de Deus para a nossa vida como igreja. Para mim e para você, diante dos desafios que temos de servir ao Senhor em todo o tempo, nas mais diferentes áreas. E essa é a primeira grande verdade que eu quero destacar: a igreja como um organismo vivo,
é aquela que tem a sua fonte de vida da mesma essência, do mesmo Deus. Nós alcançamos vida eterna, nós alcançamos vida de satisfação em Jesus, nós alcançamos nova vida, novo nascimento, a partir do amor de Deus que se revela para nós. É um Deus trabalhando junto, na sua trinitariedade, o Deus triuno, que trabalha em nosso favor, com um plano de salvação que nos alcança, para nos tornar seus filhos, sua igreja, seu povo, sua família de fé. Deus providenciou um plano de salvação que Cristo efetuou com glória, com eficácia na cruz do Calvário. Deus o trouxe dentre os mortos e é o que nos garante também que Ele é o Senhor da vida. Ele já havia dito em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque Ele veio para trazer vida aos mortos. Aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, encontram graça de Deus, que os tornam vivos, porque aquele que crê não perece os danos do pecado, mas recebe de Deus vida eterna. Crê no Filho que foi enviado, no Filho que deu vida por nós no Calvário. Todo crente nasce de novo e passa a pertencer à igreja a partir do exercício da fé no agir de Deus, revelado com salvação em Cristo Jesus, que se torna o caminho de verdade e vida, que leva a presença de Deus para o Senhor Jesus para nós. Esse mesmo Deus continua trabalhando. Jesus vai aos céus na sua ascensão e diz, importa que eu vá para que o outro seja enviado, o outro Deus, a terceira pessoa da Trindade, com o mesmo poder, com a mesma essência, com a mesma capacidade do Deus Pai, do Deus Filho, mas Ele vem para trabalhar numa área diferente agora. Deus planeja e sustenta a salvação. Cristo realiza o plano de salvação. É o seu agente. É a porta que se abre para as ovelhas. Mas o Espírito Santo é aquele que vem para convencer o coração humano da justiça, do pecado, do juízo de Deus e da graça de Deus que se revela com salvação aos homens, trabalhando na mente, no coração de cada ser humano, através do proclamar da palavra que a igreja de Cristo faz, que o crente faz. Existe então uma ação conjunta do Deus Pai, do Deus Filho, do Espírito Santo, que se revela para nós, que age na história em favor da nossa vida, da nossa alma, e que nos torna filhos de Deus, herdeiros do seu reino. E agora nós somos então também servos da sua seara, cooperadores do seu propósito entre os homens, para tornar eficaz a vontade de Deus na terra, como Cristo tornou, levando aos homens, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livre, em tempo e em fora de tempo, como Paulo sempre fez e pregou o Evangelho, levando a todos a boa nova de salvação, fazendo de tudo para com todos, no propósito de alcançar alguns, e pela graça sois salvos. É o agir do Espírito Santo, que abre o entendimento, que tira dos olhos as escamas, para que aqueles que ouvem o Evangelho e veem os feitos de Deus possam enxergar e possam dar ouvidos e ouvir o que Deus, o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Corinto então vinha com esses problemas que eu já mencionei na abertura da nossa reflexão. A igreja de Corinto vinha tendo um entendimento errôneo com respeito aos dons, que gerava divisão, que gerava celeuma, que gerava superioridade ou inferioridade no coração, na vida de alguns, onde uns se achavam mais importantes que outros e queriam ter primazia no benefício do serviço ao Evangelho ou no celebrar da graça de Deus, no culto solene, no culto comunitário, no se assentar à mesa do Senhor e participar da mesa da ceia, comendo do pão, bebendo do cálice. Havia partidos, em razão do entendimento de cada um, e em razão até, quem sabe, do entendimento de um grupo
que não aceitava a instrução apostólica, pastoral, mas que se dizia como instruído pelo próprio Cristo. Esse era um grupo que dava mais trabalho, que gerava mais problema, que causava mais divisão, que promovia muito mais conflito na igreja de Corinto. Corinto é uma igreja importante, é uma igreja que nos ensina muito, é uma igreja que serve ao Senhor também com fidelidade. Paulo não escreve à igreja dizendo que vocês não são crentes, vocês não têm de Deus a salvação, vocês não têm de Deus o Espírito. Pelo contrário, ele diz, o mesmo Deus que atua aí, é o Deus que tem atuado em outras igrejas. Somos uma só família, é isso que ele começa a destacar. Temos só um só Deus, um só Pai, uma só fé, um só lavar regenerador, um só Cristo, um só caminho que nos leva à presença de Deus. Somos filhos de Deus, somos alcançados pelo mesmo Deus, somos alvos do mesmo amor. A vida da igreja, a existência da igreja está no agir do Deus triuno, que nos alcança, que nos abre a porta, que nos recebe como filhos, que nos aperfeiçoa no mover do Espírito, que nos capacita pelo poder de um Deus que em nós habita, que nos alcança com o amor grandioso da cruz do Calvário, que chega até nós pela fidelidade de um Deus que cumpre os seus propósitos, pelo poder de um Deus que traz promessas e as cumpre, porque nada é impossível para o Senhor realizar. Mesmo que sejam coisas impossíveis aos homens, é possíveis a Deus. Então o apóstolo Paulo levanta essa grande verdade, a igreja é fruto do agir contínuo e do agir também responsável, fiel, de um Deus triuno, que cumpre a sua missão, que age em áreas diferentes, em tempos diferentes, mas que nunca deixa de exercer o seu cuidado, dando o devido valor ao ser humano, por isso quer alcançá-lo com a sua grandiosa salvação. A igreja surge de Deus, ela é fruto do amor de Deus, ela é resultado de um Deus que se importa e que toma iniciativa em nosso favor, agindo o Deus vivo em favor daqueles que estavam mortos nos delitos e pecados, trazendo para eles a vida e a possibilidade de viver para a glória de Deus, e a possibilidade de viver para o serviço à causa do Evangelho, atendendo à vontade de Deus, apesar de sermos quem somos, apesar de sermos limitados, apesar de cometermos erros, mas podemos nos tornar vasos de bênçãos, cooperadores eficazes, lavouras produtivas do Senhor junto à terra. É um privilégio para nós, irmãos. Recebemos de Deus a vida que vem de uma fonte inesgotável de vida, que jorra recursos, possibilidades, no nosso viver aqui terreno e na eternidade que Ele prepara para aqueles que o amam. Um lugar preparado pelo Senhor, para vivermos com Ele, para todo sempre. Então essa é a primeira grande verdade. Nossa vida, a fonte da nossa vida, a fonte da nossa existência, do exercício da nossa fé, como igreja, como povo de Deus, como família de Deus, vem de Deus. É ação de Deus, é tudo Ele que fez, Ele que providenciou. E toda a igreja, não só em Corinto, mas também em Roma, em Éfeso, em São José dos Campos, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, na Índia, na igreja perseguida da Coreia do Norte ou da China, existe o mesmo Deus agindo, o mesmo Deus atuando. No mundo árabe, no Egito, em Israel, aonde houver alguém que seja alcançado pela graça de Deus, repousa sobre ele o mesmo Espírito. E ele se torna membro de uma igreja, não apenas visível e institucional, mas da igreja que serve ao Senhor em todo canto, em todo tempo, diante de todos os desafios. Essa é a grande verdade. Um só povo, uma só nação.
alcançada pela graça de Deus e fortalecida e capacitada pelo Espírito do Senhor, sustentada no amor do Pai, no cuidado, na providência santa e bendita de um Deus que nos supre, que nos abençoa cada dia. Outra verdade que esse texto nos traz é de que há uma diversidade muito grande de pessoas, porque há uma diversidade muito grande de tarefas. Há muito que a igreja precisa fazer. Há muitas áreas que a igreja precisa atuar. Como luz do mundo, como sal da terra, como aquela que proclama as verdades do Evangelho, como aquela que anuncia e que revela o amor de Deus às pessoas. A igreja atua na intercessão, a igreja atua na proclamação do Evangelho, a igreja atua na ação social, a igreja serve ao Senhor, servindo também com as canções, com os cânticos. A igreja serve a Deus no ensino, na instrução do coração, na limpeza do templo, no cuidado com a vida, na instrução, no auxílio, no socorro diante da enfermidade, no socorro diante das finanças, no ajuntar de recursos para que haja sustento à causa e à casa de Deus. Há muitas tarefas para que o Evangelho seja pregado, para que o culto aconteça, para que o nome de Deus seja glorificado. É preciso distribuir o folheto, é preciso se dobrar de joelho diante de Deus para rogar do Senhor graça e eficácia nas ações de culto, nas ações de evangelização, nas ações de assistência social que a igreja busca promover, para que não seja apenas atividades, eventos, projetos, mas que seja de fato um serviço prestado com eficácia para o estender do reino de Deus e para proclamar eficaz, produtivo, do semear da boa semente do Evangelho que do Senhor recebemos. Então Paulo está dizendo, somos muitos irmãos, mas em nós habita o mesmo Deus, o mesmo Espírito, e exercemos a mesma fé, e fomos alcançados pela mesma graça, e o mesmo amor e o mesmo esforço que houve em Cristo para salvar o seu coração, é aquele também que houve para salvar o coração do seu irmão, da sua irmã, daquele que com você serve ao Senhor, na sua igreja local ou em outro local, em outros lugares do mundo. É preciso ter esse respeito, porque eu não posso fazer tudo o que a igreja precisa fazer. Eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade para realizar todas as tarefas que Deus pede, que Deus confia à igreja para que seja realizada. Por isso eu preciso da sua participação, do seu envolvimento. E é por isso que nós somos muitos. Porque aquilo que eu não faço, você pode fazer. E aquele tempo, quem sabe, em que eu me esfrio na minha fé, você vem para me aquecer. E naquele momento em que eu estou machucado, ferido, você vem me ajudar e cuida de mim. E no tempo que eu caio no pecado, e no erro, e na iniquidade, eu tenho meu coração exortado pela sua palavra, dentro da palavra de Deus, no amor e com amor, para que eu possa me reerguer, para que eu possa trilhar o caminho da restauração. E quando eu não puder trabalhar por algum motivo, por desgaste emocional, espiritual, físico, você vai trabalhar em meu favor para que a obra que eu estava realizando não pare. É a diversidade, a importância de termos muitos membros no corpo. E cada membro tem a sua função. É outro ensino que o apóstolo Paulo traz. Ninguém pode fazer a mesma tarefa, porque nós temos tarefas variadas. E se todo mundo se concentrar na mesma coisa, no mesmo propósito, no mesmo dom, na mesma função, quem vai realizar o outro trabalho? Para isso ele usa o exemplo dos membros no corpo. Se todo mundo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde o olfato? Então há necessidade no corpo, para que o corpo funcione bem, de muitos membros, numa variação de funções. Porque o corpo humano, ele não existe formado de um só membro, numa só função, numa só tarefa.
Porque se você encontrar um olho por aí retirado do corpo, você não vai dizer que achou um corpo, mas encontrou um olho, que tem uma função específica no corpo. Uma tarefa a realizar, para que todo o corpo seja beneficiado, todo o corpo seja bem assistido. Então, Paulo usa a figura do corpo humano para exemplificar o valor de cada irmão, de cada membro da igreja. Para que a gente não menospreze ninguém, para que a gente não se sinta supervalorizado ou super abençoado por Deus por alguma função específica que você acha que é de maior importância. Porque aos olhos de Deus, diz o apóstolo Paulo, se você seguir lendo o capítulo 12, você vai encontrar aqueles membros, às vezes, que nós achamos mais indignos, mais insignificantes, de menor valor, é aquele a quem Deus dá maior honra. É aquele a quem Deus sabe que de fato precisa funcionar bem. Mais do que aqueles que com clareza nós vemos que são importantes. Ou achamos que são até mais importantes. Então há uma grande verdade da necessidade de você entender de que o Espírito Santo de Deus, de que o próprio Deus é quem estipulou para você o que fazer, como fazer, em que dom, em que tarefa. Se é no louvor, se é na intercessão, se é na evangelização, se é na administração da igreja, se é na criação de projetos, se é na administração de recursos, se é na captação de recursos, se é na visitação, se é no propósito de levar esperança, de levar alegria, de levar consolo, de levar conforto, ou se é para você levar exortação. Todas essas ações são importantes, porque devem glorificar o nome de Deus, devem gerar edificação nas pessoas, preparando-as para bem servir. São aquelas que nos auxiliam, que nos ajudam, quando surge para nós alguma fraqueza, alguma debilidade, alguma impossibilidade, é eu ver no meu irmão o propósito, a possibilidade de eu me erguer, de eu receber o cuidado, ou de eu levar o cuidado para aquele que precisa também. Não ficar criando os meus grupos, não ficar querendo as coisas do meu jeito, não querer que as coisas aconteçam e que eu receba uma honra que eu acho que eu mereço. Honra e glória nós damos a Deus, e o Senhor é aquele que recompensa, que galardoa aqueles que o servem. No entendimento de Deus, do merecimento de cada um, mas eu não julgo que o meu irmão merece, nem mesmo eu exijo de Deus o que eu acho que eu mereço, mas eu sirvo ao Senhor na minha fidelidade, na minha humildade, sabendo que até se eu for hoje humilhado, a Bíblia diz que no devido tempo o Senhor há de me exaltar. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, porque Ele no devido tempo há de vos exaltar, diz a palavra de Deus para você. Alguns irmãos de Corinto estavam humilhando outros, porque eles não estavam na liderança e achavam que eles eram membros menos significantes do que eles, menos importantes, com dons que não eram excelentes, que não eram extraordinários. O apóstolo Paulo vem instruir e mostrar que para Deus todo membro é importante. Todo membro, toda função é extraordinária. Porque cada membro do corpo está colocado no corpo para exercer uma função que beneficie todo o corpo. E quando ele exerce bem, todo o corpo é honrado, todo o corpo se mantém saudável. Mas quando ele exerce mal, quando ele começa a falhar, quando ele olha com um objetivo diferente, quando ele vê isso com superioridade, o corpo padece, porque ele não está exercendo bem a sua função. E quando qualquer membro do corpo não exerce bem a sua função, o corpo se apresenta enfermo, o corpo vai sofrer dores, o corpo vai passar por limitações. Aqueles outros membros que estão bons vão se sentir debilitados, enfraquecidos. E o corpo não vai ser honrado, não vai ter bom funcionamento, porque algum membro está falhando na sua função. E todas as funções são importantes. Até daqueles membros que nós
nem sabemos da sua existência. Vez por outra, nós somos surpreendidos com as descobertas científicas de elementos no organismo vivo do ser humano, que exercem funções que nós nem sabemos, desconhecidas para nós, embora conhecidas para a medicina, mas que verificam que aquele membro que nós não sabíamos, aquele vasozinho que eleva e que irriga um sangue num lugar específico, que nós não entendíamos, tem uma função grandiosa e que, se ele falhar, o corpo pode entrar em colapso. O corpo pode sentir dor. O corpo pode ser enfraquecido. O corpo pode ser limitado nas suas funções. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, irmão, valoriza o seu irmão em Cristo, a sua irmã em Cristo, a criança, o adolescente, aquele que silencioso, que intercede, que não aparece, mas que clama em seu favor. Valorize aquele que, de fato, tem se colocado diante de Deus, tem se prostrado com a sua face diante do Senhor, para que você possa exercer bem a sua função, tem se lembrado de orar por você, pela sua casa, pelo seu filho, pelo seu trabalho, na vida de intercessão, que sustenta a igreja, não com a liderança, não com a palavra que destaca, que aconselha, mas com os joelhos que se dobram. Paulo quer que todos sejam valorizados, entendendo que o dom é dado por Deus, é escolhido por Deus, e eu estou exatamente onde Deus gostaria que eu estivesse, e eu fui confiar, e foi confiado a mim a tarefa exclusiva, especial, que Deus confiou à minha mão, porque me achou capaz e me capacitou para fazer aquela função tão importante na vida da igreja, seja uma função que apareça ou que não apareça tanto, que as pessoas se lembrem ou que as pessoas nem se lembrem, mas que é sempre lembrado pelo Senhor e sempre valorizado pelo Senhor, que tem contemplado o coração daquele servo bom, daquela serva fiel, que tem se dedicado em fazer o seu melhor para que a igreja caminhe, para que o corpo seja saudável, para que aquele membro que está na linha de frente possa realizar o seu trabalho, amparado, sustentado, com todo o suporte que aqueles que estão por trás são capazes de oferecer. O valor que Deus dá à igreja, que Deus dá a cada pessoa, a importância que Deus quer que eu entenda que cada pessoa tem, que cada membro tem no corpo. Por isso que ele diz, se você não é olho, não quer dizer que você não é do corpo. Porque se todo o corpo fosse olho, onde estaria o olfato? Se todo fosse mão, onde estaria o pé? Se todo fosse coração, onde estaria o pulmão? Ou o rim? Ou o fígado? Cada membro é disposto no corpo conforme o propósito de Deus, conforme o querer de Deus. E o que é importante, então, que eu não perca de vista, meu irmão, é a necessidade de eu exercer bem a função que Deus me confiou. Porque quando eu exerço bem a missão que Deus me confiou, Deus é aquele que vai, de fato, me corresponder com o resultado, com o galardão, com a recompensa que Ele tem para mim. Para todo aquele que combate o bom combate da fé, completa a sua carreira, recebe de Deus a coroa da justiça, a coroa da vida, reservada àqueles que o amam, que o serviram com diligência. O importante é eu servir bem. Não é eu identificar se eu estou servindo melhor com o meu irmão, ou numa posição que eu julgo mais importante que ele, ou num dom que eu acho que tenha maior excelência, e por isso tenha recebido de Deus maior graça que ele, porque essas coisas não existem aos olhos de Deus. Mas às vezes quando eu penso nessas coisas, eu já estou me predispondo a servir mal, a servir para ganhar o confete, a servir para ganhar o elogio, a servir para que eu seja exaltado, a servir para que as pessoas vejam e sintam o meu valor.
Eu tenho certeza que quando eu sirvo assim, quando eu sirvo nessa soberba, nessa arrogância, eu sirvo mal. Porque eu sirvo com mau propósito. Jesus via os judeus, escribas, fariseus, cumprindo bem o seu papel como cidadão, como bom religioso. A cidade reconhecia o valor de cada escriba, de cada fariseu, quando ele orava na praça pública, quando ele dava esmola àqueles que pediam, que mendigavam, quando eles iam no templo e cumpriam os rituais, e eram assíduos nas festas que os judeus celebravam, e eram vistos como exemplos, como modelos, no proceder religioso, no cumprir do dom, no exercício da tarefa, mas Jesus contemplando o propósito do coração, o que os motivava. Jesus encontrava ali arrogância, Jesus encontrava ali soberba, Jesus encontrava ali superioridade, Jesus encontrava ali o sentimento de se achar melhor do que o outro. Por isso que um entra no templo junto ao publicano, que servia ao Império Romano, e louva e agradece a Deus, porque não era como esse aí. Pecador. Jesus olha para esse sentimento que move o serviço, que move a oração, que move as idas ao templo e diz: são raça de víboras, são sepulcros caiados, estão maquinando o mal, estão ferindo as pessoas, estão envenenando as mentes, estão se apresentando por fora brancos, puros, limpos, mas por dentro são mal cheirosos, são podres, são hipócritas, apresentam na sua vida um viver que eles não têm e se passam por uma pessoa que elas de fato não são. Apesar de aos olhos humanos estarem servindo bem e serem dignos de aplausos, aos olhos de Deus os entristece. E Senhor Jesus diz que é capaz deles ouvirem no dia do juízo: não vos conheço. Vós que dissestes: Senhor, em teu nome profetizamos e expelimos demônios e curamos e realizamos tanta sorte de ações e de tarefas. Enquanto alguns ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia diz que para outros que viveram no mesmo contexto de igreja, que realizaram também tarefas, ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno reservado ao diabo e aos seus anjos. Paulo está fazendo esse alerta à igreja de Corinto, porque Paulo quer fortalecer o quê? O importante é você cumprir a sua função. O dom que você recebeu, meu irmão, minha irmã, exerça bem, exerça com diligência, exerça com dedicação, procure se preparar melhor, buscando mais curso, buscando mais informação, buscando mais condição, mais capacidade de fazer melhor a cada dia. Procure se preparar ou preparar a sua vida, o seu coração melhor diante de Deus, buscando a direção de Deus, alinhando a sua mente com a mente de Deus, alinhando o seu querer com o querer do Senhor, para que o que você faça não seja apenas mais uma tarefa, mais um projeto, mais uma ação, mais uma apresentação, mas seja de fato um serviço ao reino de Deus, um serviço à igreja, um serviço no capacitar do Espírito, um serviço que contribua como contribuiu o serviço de Cristo, para fazer prosperar entre os homens a vontade do Pai. Esse é o nosso desafio como igreja. Para que não fiquemos apenas marcados nos relatos dos anais históricos da igreja, mas fiquemos marcados no propósito de serviço à causa do Evangelho, para não receber apenas dos homens aplausos e reconhecimento, mas possamos receber de Deus as suas divinas palavras: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quero convidá-lo a orar e a dispor o seu coração para exercer com diligência o seu serviço em favor da causa do Evangelho. Na Igreja Presbiteriana de São José, ou onde o Senhor te levar, junto a qual denominação for, entendendo o seu valor
e o valor do seu irmão, da sua irmã, para que cresça em nós o agir de Deus e o propósito de Deus, cumprindo cabalmente o ministério que Deus confiou a você e a mim fazer. Vamos orar, queridos. Pai querido, somos gratos, porque apesar das nossas limitações, da impossibilidade nossa como ser humano, apesar dos erros, porque somos falhos, o Senhor é aquele que nos chama e que nos capacita para cooperarmos com o Teu reino. Nossa nova vida vem do agir do Senhor em nosso favor, do trabalhar das Suas mãos, do revelar da Sua graça para nós, do agir do Teu Espírito que tirou um dia dos olhos as escamas que nos impediam de ver em Jesus o Salvador. Hoje vemos, hoje cremos, e assim como Paulo, podemos servir ao Senhor e quem sabe até padecer por causa do nome de Jesus. Graças te damos pela tua igreja e por irmãos tantos que servem ao Senhor conosco. Saibamos valorizar essas vidas, cuidar delas e receber delas o cuidado que o Senhor providencia para nós. E possamos valorizá-las no seu grau de importância, não pela posição que ocupam, mas por saber que estão onde o Senhor as colocou. E é ali que ela tem servido bem ao corpo, ao organismo vivo de Cristo que é a igreja. E é em razão do bom serviço dela que eu estou saudável, que eu posso realizar o meu trabalho também, a minha tarefa, correndo bem a carreira que o Senhor me propôs. Honra e glória a Deus por estas vidas tão preciosas. Que eu não seja encontrado em negligência, que eu não seja encontrado em descaso com a tua obra, mas que eu possa oferecer o meu melhor e me preparar melhor e buscar melhor preparo e me colocar melhor e mais intensamente nas tuas mãos, para que eu me torne de fato um vaso de bênçãos, um instrumento útil, para que o Senhor escreva a tua vontade, realize a tua obra, no decurso do tempo e dos anos, da maneira, quando, onde o Senhor quiser. Que assim seja com cada irmão nosso, com cada irmã, que ao receber do Senhor, possamos ofertar, oferecer em favor do Teu reino. Oramos confiados na Tua graça. Faz de nós um só povo, uma só família, e no Teu Espírito, que habitando a nossa vida nos capacita para o Teu propósito. No nome precioso de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão e irmã, pela companhia. Deus conceda uma noite de paz. Bom descanso, um restante de semana feliz e que seja produtivo o seu serviço, frutífero a sua obra, em favor do reino de Deus, para a glória de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele me abençoe, que Ele abençoe a sua igreja, no poder do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Fique com Deus. Deus o abençoe sempre.